de Souza, né? Professor, se o Brasil romper relações com Israel, será que isso poderia dificultar a vinda de brasileiros que lá vivem? Não, em absoluto. Quando você é brasileiro, você tem todos os privilégios de um brasileiro, esteja você onde estiver no mundo. Quer dizer, quando você chegar aqui no aeroporto ou no porto brasileiro, você vai abrir o seu passaporte e você vai entrar. Tá? Aliás, uma coisa que é muito interessante, tem gente que tem sido resgatada de Gaza, né, pelo governo brasileiro, mas eu não vi ninguém noticiar isto fora a coluna da Mônica, agora eu esqueci, mas é na Folha de São Paulo, e eu queria até mandar um agradecimento para ela, porque ela realmente foi a única que falou do tema dos palestinos de Gaza que estão sendo resgatados ou trazidos de volta, repatriados, né, pelo Brasil. Agora, se vocês me permitirem, né, eu vi que apareceram muitas perguntas aqui, outras pessoas que são, né, fiéis companheiros aqui, a Cássia Lavager, tem assim, muitos que eu não consigo nomear agora todos. Eu quero ver como é que eu sabe, agradeço a cada um de vocês. Não consegui tocar em todas as perguntas, né? Eu vou responder a essa última pergunta do Chico Braga, né? Já pensou na possibilidade de tática de Israel desguarnecer propositadamente a fronteira para que invadissem e dessa forma justificar a invasão de Gaza? Talvez, não sei se você está se referindo ao 7 de outubro, essa é uma tese que está por aí, de que talvez Israel tivesse facilitado a invasão do 7 de outubro para depois poder... Hoje, Gaza não tem condições mais de invadir de qualquer modo, pelo contrário. Então, aqui eu vou fazer o meu balanço final, tá, para a gente não estender demais, vai ser curto o balanço. Talvez tocando na questão do jogo de forças, né, que eu tinha deixado por responder. Então, sobre Gaza, a Sônia também perguntou, né, como vê a atuação do Iêmen e por que não há intervenção de órgãos internacionais. Eu vou responder a isso dentro desse balanço. Tá? Então, e mais uma vez agradecendo a todas as contribuições aqui no Pix, aos membros, a quem presenteou pessoas com a assinatura, né, de membro. Muito grato e muito constrangido de não poder, sim, agradecer a cada um de vocês imediatamente. Tá? Então, o genocídio em Gaza continua, e agora o último aspecto desse genocídio é a entrada de ajuda humanitária disfarçada. Na verdade, é um disfarce de ajuda humanitária. Obrigado, Justiniano. Obrigado. Muito generoso. Obrigado. Disfarçada de ajuda humanitária, tem-se uma nova tática para facilitar a expulsão dos palestinos, que primeiro, usar uma ONG criada do nada, que não foi certificada nem pela ONU, nem por outras ONGs de direitos humanos, para, entre aspas, né, gerenciar a ajuda humanitária para que o Hamas não possa ter acesso a essa ajuda. Tá? Aí contrata-se uma empresa paramilitar de, basicamente, mercenários para fazer efetivamente, né, a distribuição da ajuda, só que você, então, leva as pessoas de Gaza que estão, obviamente, famintas, dá para ver isso nos vídeos e tal,
concentrar essa população numa região muito pequena da totalidade de Gaza. Hoje eu ouvi falar em 20% do território total de Gaza, concentrar todo mundo lá, e a partir dali, primeiro eles estão dificultando o acesso à ajuda, à comida, e então as pessoas estão sofrendo, estão morrendo enquanto tentam pegar a comida, e depois, talvez, gerenciar o modo de encaminhar a sua expulsão. Então, na verdade, essa ajuda humanitária é um tipo de tortura, assim, um toque de crueldade especial no cenário do crime geral. Tá? Isso é a maior urgência, é o que precisa parar o quanto antes, né? Mas, isto parando ou não parando, em paralelo, segue a toda velocidade a tentativa de limpeza étnica da Cisjordânia. Todos os dias tem gente morrendo na Cisjordânia, tem casas sendo destruídas, tem gente sendo expulsa das suas casas e dos seus acampamentos, né, de refugiados. Então, isso nós vamos ver, ou seja, então a missão, digamos, que nós, enquanto humanidade, teríamos é parar o genocídio agora e depois parar a limpeza étnica de Gaza e da Cisjordânia. Assim, se fala, né? A Maria aqui perguntou rápido, bati o olho. Dizem que a Hamas rouba a comida humanitária. Não é. Sei, eu não dou qualquer credibilidade, inclusive porque o Hamas está distribuído por toda a Gaza nos túneis, etc., e está lutando, enquanto que a população hoje está concentrada toda ela eu não dou credibilidade a esses relatos. É uma desculpa porque assim podia ser distribuída pela UNRWA, sabe? Não precisava. Ninguém está dizendo para entregar ajuda humanitária para o Hamas diretamente, mas Israel e Estados Unidos fizeram questão de desconstruir a UNRWA e mataram quase 200 funcionários da UNRWA, assim, que é quem provia ajuda, provia comida, provia educação, né? E a ajuda humanitária que está sendo entregue é a ajuda humanitária que tinha sido recolhida pelas organizações da ONU e por outras ONGs. Ou seja, essa nova ONG está roubando a ajuda humanitária que já estava ali acumulada e vai lá e distribui nesses termos, né? Depois, a situação na Síria está cada vez mais crítica, eu diria. Eu não estranharia se logo mais se instalasse uma guerra civil propriamente, né, na Síria. Há problemas entre os vários grupos que derrubaram o governo anterior, há problemas entre digamos, as instituições que já eram do Estado e que precisam continuar a existir e os novos, entre aspas, revolucionários, e há casos muito preocupantes de violência sectária, né, de perseguição de população porque são alauítas, ou porque são drusos, ou porque são cristãos, e, inclusive, assim, vários grupos que, entre aspas, fizeram a revolução são os herdeiros da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, ou seja, eles estão agindo ainda em muitas instâncias como agiam enquanto Estado Islâmico, enquanto Al-Qaeda. Então, tem de tudo acontecendo na Síria, cenas terríveis, né, de violência, de perseguição. Então, não parece, além de no grande jogo, né, como foi feita a pergunta, a Síria está sendo hoje disputada pelos Estados Unidos, pela Turquia, por Israel. Sabe, tem um papel da Arábia Saudita, que pediu ao Trump para levantar sanções e tal, mas
assim, muito inseguro. Tá? No Líbano, eu já recebi perguntas de alguns de vocês sobre o Líbano e sobre o Hezbollah. Eu vou provavelmente dedicar mais tempo a isso, mas aqui deixa eu só dar essa manchete, digamos. Como eu disse já, o Hezbollah sofreu perdas muito importantes ao longo dessa guerra, teve que se recolher, inclusive para preservar a paz interna no Líbano e para preservar, em boa parte, a população, que é a população que é leal ao Hezbollah, sobretudo, né, são os xiitas do Líbano, para preservar os direitos dessa população, direitos à reconstrução, à ajuda do Estado, e etc. Mas, assim, ele não perdeu todo o seu poder, esse poder está guardado para o momento apropriado, né? Estou falando do poder militar. E, além do poder militar, o Hezbollah acabou de dar um recado para dentro e para fora do Líbano, que é a vitória esmagadora do Hezbollah e dos seus aliados nas eleições para prefeitos que houve agora, nas semanas que passaram. Isso também não foi noticiado muito, mas, basicamente, ele mostrou para seus adversários dentro do Líbano, para seus adversários fora do Líbano, que ele, sabe, carrega o apoio de uma parte muito importante da população libanesa, que ele tem esse poder eleitoral, inclusive, e que no ano que vem, quando haverá eleições parlamentares, esse poder vai aparecer também, apesar das perdas que ele sofreu, mas percebe-se que o Líbano passou para um novo momento, digamos, em que ele quer que se preservar, se equilibrar também, está fazendo exercício de equilibrismo, e o Hezbollah está tentando apenas manter os limites desse equilibrismo, quer dizer, até onde o Líbano não pode ir sem criar uma cisão dentro do Líbano que poderia ser muito perigosa. O Iêmen continua a fazer os seus ataques contra Israel enquanto frente de apoio. Os grandes desenvolvimentos aqui foram que os Estados Unidos, durante uns dias, resolveram, nós vamos atacar o Iêmen, fizeram alguns bombardeios contra o Iêmen, prometeram um inferno aos iemenitas. Aí perderam lá pelo menos dois, talvez três F-18. Sabe, o seu porta-aviões foi atacado pelos iemenitas, eles perceberam que não tinham muito como evitar esses ataques, fizeram um acordo com os iemenitas, disseram: nós saímos fora, vocês não nos atacam mais, mas com relação a Israel, façam o que quiserem, basicamente. Isso é um grande evento, isso daqui é um grande fato, sabe? E dois, o Iêmen, apesar de continuar a ser atacado ele mesmo por Israel, ele continua atacando Israel com sucesso. Tá? Então, prova que as armas que esse eixo da resistência, ainda que razoavelmente enfraquecido ou golpeado, né? As armas que esse eixo tem são capazes de causar estrago em Israel. E aí, se você vê que o Iêmen pode isso, você imagina o que pode o Hezbollah no Líbano e o que pode o Irã. Então, muito mais. Tá? Então, isso te diz algo sobre o grande jogo de poder na região se uma conflagração maior acontecer. Então, o Iêmen ele é uma ilustração dessa realidade. Tá? Mas é incrível que o Iêmen seja o único país do mundo que hoje está, de fato, assim, pondo a mão na mão dos palestinos e se dispondo a sofrer perdas ele mesmo para apoiar os palestinos. Tá?
Finalmente, tem o tema do acordo ou da negociação entre americanos e iranianos. E aqui, assim como acontece com a negociação entre americanos e russos, né? Aliás, falando em negociações, só uma coisa ainda sobre Gaza. Vocês devem ter visto as notícias de que o enviado especial do Trump, que é o Witkoff, tá? Ele fez um acordo com o Hamas, prometeu ao Hamas um acordo direto, que haveria cessar-fogo, que haveria uma troca de tantos prisioneiros por tantos prisioneiros, que ele garantiria que os israelenses aceitariam isto. Só que, e o Hamas disse, aceitamos, e de fato ele disse publicamente que aceitava. Mas aí você começa a duvidar, porque você fala, bom, os israelenses ainda não falaram nada, e depois, quando os israelenses falaram, eles disseram que não aceitavam nada daquilo. Então, isso também é muito significativo. A outra coisa é que o próprio Witkoff assumiu a responsabilidade dada pelo Trump de negociar ao mesmo tempo, sabe, com o Hamas, com os iranianos e com os russos. E isso é muita coisa para uma pessoa só. Especialmente se essa pessoa não tem o traquejo, né? Ele tem o traquejo de negociador, porque ele é um grande empresário da área do imobiliária, né, nos Estados Unidos, daí que ele é amigo do Trump. Mas você precisa ter muito mais traquejo diplomático e ter conhecimento técnico, inclusive, sobre os temas que você vai negociar. Mas, ao mesmo tempo, ele está tentando fazer essas três coisas e o resultado é um pouco o mesmo, que é de grande insegurança para as contrapartes. Quer dizer, o Irã não tem certeza sobre o que está sendo oferecido pelos Estados Unidos, porque a cada hora e a cada dia eles dão declarações contraditórias, e a mesma coisa com relação aos russos. Sobre a questão nuclear, e aí é um resuminho que depois eu até vou destacar como uma explicação específica sobre por que seria urgente fechar um acordo, né, iraniano, é o seguinte, é que o acordo que o Irã fez com os Estados Unidos e com os outros membros do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, né, os membros permanentes do Conselho de Segurança, ele foi feito em 2015 e ele chega ao final em outubro agora de 2025. Ele tinha uma duração de 10 anos. Tá? Então, por um lado, não havendo um novo acordo, pode ser, isso é por um lado, tá? Pode ser que então a gente chegue em outubro e o Irã diga, olha, não estou mais obrigado pelo acordo, tá? Porque ele estava obrigado pelo acordo em relação a todos esses outros países, inclusive os Estados Unidos, mas os Estados Unidos saíram, mas ele continua obrigado em relação à França, Reino Unido, Rússia, China. Tudo bem que eles não cumpriram tanto, né, a parte deles, mas, em princípio, o Irã continua obrigado. Então, por um lado, ele poderia dizer para o mundo, olha, acabou o acordo, né? Eu não preciso mais cumprir o que a gente acordou em 2015. Por outro lado, esses estados que fazem ainda parte do acordo, especialmente França, Alemanha, Reino Unido, eles têm um tempo, até talvez agosto, agora, ou um pouco antes, talvez até junho ou julho, para dar tempo, né, do sistema funcionar. Eles têm um tempo, de acordo com o tratado que foi assinado, eles têm um tempo para apresentar reclamações, basicamente para dizer que eles consideram que o Irã não está cumprindo a sua parte. Tá? Se essas
reclamações aparecerem por parte dos europeus, você pode reabrir a negociação, conversar com os russos, com os chineses, ver se é isso mesmo, mas qual que é a armadilha? A armadilha é que, se não houver um acordo sobre se o Irã está cumprindo ou descumprindo, a reclamação passa a valer como se ela fosse verdadeira. Quer dizer, por exemplo, a Rússia e a China, se elas discordarem dos europeus, eles não vão poder dizer, não, vamos votar para ver quem que tem razão, se eles estão cumprindo ou descumprindo. Se houve reclamação, não teve um acordo sobre isso, a reclamação segue adiante, como se realmente o Irã não estivesse cumprindo. O que isto faz com que aconteça? As sanções previstas, as sanções que estavam postas pelo Conselho de Segurança, ou seja, não são mais as sanções dos americanos ou dos europeus, ou são as sanções das próprias Nações Unidas que voltam a se impor ao Irã. E essas sanções valem para todos os países do mundo, porque são sanções impostas pelo Conselho de Segurança. Então, tem um tempo aí gravíssimo para o Irã, que é a possibilidade de as sanções da ONU voltarem a valer para o Irã, voltarem a incidir sobre a economia iraniana e vão aí se somar às sanções americanas que estão em curso hoje e às sanções europeias que os europeus impuserem ou já impõem hoje. Tá? Então, nós temos um prazo curtíssimo que ou tem um novo acordo, ou o acordo antigo morre e o Irã fica livre, ou então os europeus vão ter que dizer não, nós vamos bancar aqui que o Irã está descumprindo para voltarem às sanções do Conselho de Segurança da ONU. O Irã já disse que se os europeus ativarem esse mecanismo se chama o mecanismo de reimposição imediata de sanções. Em inglês é mais fácil, chama snapback sanctions, tá? Então, é o mecanismo de que as sanções da ONU voltam a valer imediatamente se houver reclamação. Esse mecanismo, o Irã disse, ou indicou muito seriamente, que se os europeus ativarem esse mecanismo, a consequência, a resposta iraniana muito provavelmente vai ser sair do próprio Tratado de Não Proliferação Nuclear, que é o tratado que eles entraram em 1977, e que é o tratado com base no qual se dá a proibição do Irã de produzir armas nucleares. O Irã tem dito consistentemente que não quer produzir essas armas. Há muita gente que considera que, enquanto o líder da revolução hoje, né, no Irã, que é o Khamenei, enquanto ele estiver vivo, eles não vão atrás da bomba, porque ele deu um parecer jurídico dizendo que ter a bomba seria ilegal, de acordo com o direito islâmico. Mas o mundo insiste em não acreditar, digamos, né? Mas o Irã, pela primeira vez, ameaça sair do sistema como um todo. E aí ele vai dizer, olha, já que vocês não querem acreditar em mim, não querem fazer acordo comigo, então agora vou me considerar desobrigado de qualquer coisa, porque, inclusive, isso liberaria o Irã de inspeções, de, sabe, controles e tal. Pronto, não tem mais quem possa pedir alguma satisfação para o Irã. Claro, se ele sair, aí você tem aquela coisa que você vai ouvir imediatamente os americanos e os israelenses dizendo, agora então é claro que eles vão ter a bomba, temos que atacar o Irã. Tá? Então, se nós não tivermos o acordo agora, e esse acordo parece muito difícil porque os americanos cada hora dizem algo diferente, o melhor dos cenários seria que os americanos dissessem, não temos condições de fazer um acordo agora, então vamos, sei lá,
fazer um acordo temporário, tá? De que vamos esperar um pouco para ver quando as circunstâncias forem melhores, talvez estender os efeitos do acordo anterior por mais um tempo, para que as snapback sanctions não entrem em vigor imediatamente, para dar mais tempo ao tempo. Esse é o melhor cenário. Claro, o melhor cenário é ter um acordo, mas se não tiver, se nada disso acontecer, aí nós estamos muito mais perto de uma guerra, tá? Porque a alternativa a esses cenários não parece ser outra, assim, sabe? Não conseguimos um acordo, vamos cada um para casa e a vida segue. Difícil, especialmente com a pressão dos israelenses e dos setores sionistas, né, do próprio governo americano. Então, esse é o meu balanço geral. Eu espero que eu tenha, de algum modo, respondido à pergunta sobre o grande equilíbrio, né, Ciro? Mas, perdão, era a pergunta do Cláudio Solon, certo? Do Cláudio Solon, sobre o grande equilíbrio, o grande jogo de poder, mas nós vamos voltar a isso com certeza. Mais uma vez, Justiniano Maier foi muito generoso conosco hoje, muito obrigado. Rosemary Santana também, muito obrigado. E vamos continuar. Nós vamos continuar essa conversa. Eu prometo, então, para os próximos dias, algo sobre essa pesquisa israelense, que diz sobre a opinião pública israelense em relação aos palestinos, que é algo assustador, né? Uma parte eu sei que é verdade já, mas a outra parte que eu preciso confirmar é assustadora, e é um sinal o fato de que o Haaretz só publicou a reportagem em hebraico, não a traduziu e nem a distribuiu em inglês. Depois, uma coisa talvez um pouco mais de longo prazo, que é algo em profundidade sobre as divisões internas de Israel. Sim, o programa nuclear iraniano tem, né, muitas questões voltadas para a medicina e para outras tecnologias. O Irã, inclusive, estava se dispondo a dividir isto com vizinhos da região, mas, assim, e eles estão com grande abertura para negociação, eles querem um acordo, os iranianos, mas é muito difícil negociar com os americanos do jeito que a coisa está, tá? Muito obrigado, boa noite a todos vocês, muito obrigado realmente por toda a generosidade, pelo tempo que passaram comigo. Tivemos um grande número, né, de espectadores. Espero que a gente continue essas conversas nos próximos dias, talvez uma live na quarta-feira da semana que vem. Já deixamos tentativamente marcada. Muito obrigado e aguardo sempre os comentários, as críticas, curtidas se vocês curtiram, descurtidas se descurtiram, e continuem acompanhando os vários canais. Aqui nesse QR Code vocês têm todos os links para as redes, para o Substack. Muito obrigado, boa noite a todos, bom descanso, um forte abraço.